Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre vocês nem têm ideia de para onde vão os computadores em 10 anos. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roney. Computadores quânticos. Computadores quânticos. Temos um convidado que vai explicar para a gente o que é um computador quântico. Porque a gente fala muito nisso e não sabe o que é. E o Fernando Brandão, da AWS, que é a empresa de nuvem da Amazon, ele é um físico teórico brasileiro, mora lá nos Estados Unidos, e ele está fazendo um computador quântico. Ele está fazendo um computador, que é uma coisa assim, tipo, exponencialmente. Exponencialmente é, sabe aquela retinha que vai assim e de repente faz assim? Pois é, isso é uma exponencial. Exponencialmente mais rápido e melhor e superior aos nossos computadores de hoje. Em 10 anos, hein, Cora? Olha, é o programa da gente mais parecido com ficção científica até o momento. Vem! Fernando Brandão, muito obrigado por ter aceito aqui o convite para a nossa conversa. É um prazer falar com vocês. Fernando, antes de tudo, você precisa começar explicando o que é computação quântica, né? Tá certo. Para explicar o que é computação quântica, a gente tem que começar com o que é a física quântica. E a física quântica, ela começou a ser desenvolvida 100 anos atrás e ela é o nosso modelo para como funciona o mundo microscópico no universo inteiro. Então, a gente está acostumado, né, com a física que a gente aprende na escola, por exemplo, leis de Newton, entre outras coisas. Isso descreve muito do mundo, do mundo que a gente vive, mas se a gente começa a ir em tamanhos menores e menores, por exemplo, um átomo, ou um elétron, ou um fóton, a física vai ser bem diferente dessa física que a gente aprendeu. E a maneira de descrever essa física é usando o que a gente chama de mecânica quântica. Então, mecânica quântica, usando ela, a gente consegue fazer predições sobre como, né, o elétron vai comportar no átomo, como um conjunto de átomos vai se unir para formar uma molécula e etc. Mas ela faz isso de uma maneira muito peculiar, né? Então ela tem propriedades que são muito contra-intuitivas para o que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente pode falar mais sobre isso, mas a gente pode ter uma partícula, um elétron, por exemplo, em o que a gente chama de superposição quântica. Então, por exemplo, a posição desse elétron não está bem determinada. Então, ele está em superposição de várias posições ao mesmo tempo. E quando a gente observa, ele aparece em uma delas, mas quando a gente não observa, realmente a única maneira de descrever é falando do que está em superposição. Então existe essa teoria, né, física, que é a nossa melhor descrição do universo nos últimos 100 anos. E a pergunta agora é como a gente pode usar essa nova teoria, hoje em dia não é mais nova, mas essa teoria é bem diferente do que a gente está acostumado, para criar novas tecnologias. E isso foi feito nos últimos 100 anos, na verdade. Então, por exemplo, para fazer um laser, né? O laser só funciona porque a gente entendeu como usar a mecânica quântica para descrever a luz, ou mesmo uma ressonância magnética. Só funciona porque a gente entendeu como usar a mecânica quântica para descrever moléculas. Ou mesmo o transistor, né, que a gente vai falar mais sobre ele, eu acho, mas ele é a unidade básica de todos os nossos computadores hoje em dia. Ele só funciona porque a gente entendeu como usar a mecânica quântica para descrever o estado sólido. Mas em todos esses exemplos a gente entendia a mecânica quântica para, de alguma maneira, modelar esses sistemas e tirar todos esses efeitos quânticos que a gente acha contra-intuitivo dos sistemas e usar eles da maneira que a gente chama de clássica, da maneira que a nossa intuição faz sentido, né, e que a física clássica faz sentido. O que a gente quer fazer agora na computação quântica é o oposto disso. A gente quer, então, usar partículas quânticas, por exemplo, o elétron, de novo como exemplo, ou átomos que as pessoas usam, e usar essas partículas quânticas para fazer um novo tipo de computador, mas um novo tipo de computador
que utiliza essas estranhezas da mecânica quântica o máximo possível e faz isso porque a gente quer fazer computação de uma maneira totalmente diferente que é feita anteriormente. Então a gente quer um novo computador que tem que ser construído de uma maneira diferente, porque tem que ser construído de uma maneira que esses fenômenos quânticos são bem visíveis nele, e que uma vez que a gente consegue fazer isso, a gente consegue rodar aplicações totalmente novas neles, algoritmos quânticos neles, que se comportam de uma maneira bem diferente dos algoritmos que a gente tem hoje em dia. Pois é, então pera um instantinho, me ajuda aqui a compreender um passo por vez. Um transistor, ele funciona para a gente fazer um computador porque ele tem dois estados, ou ele está ligado ou ele está desligado, ou ele é 0 ou ele é 1. Então, a partir do momento, aí é um joguinho ali que você faz, né? O que está 0, o que está 1, e você faz inúmeras contas com esse código binário. A coisa que me perturba na ideia de um computador quântico é que como é que você sabe em que estado ele está, esse transistor quântico, seja lá como é que se chama? Porque se ele pode estar 0, 1, ou 0 e 1, ou nem 0 nem 1, se essa posição dessa unidade básica de computação não pode ser conhecida, como é que você faz conta? Como é que você usa isso para fazer uma fileira de zeros e uns e fazer conta e a partir daí produzir algum tipo de computação? É uma boa pergunta uma analogia que a gente pode fazer com a gente chama de computação paralela, né? Em computação paralela, você quer fazer algum cálculo e esse cálculo você usa muitos processadores ao mesmo tempo, então muitos computadores diferentes, e faz uma versão dele em cada um deles, então resolve em paralelo, né, o mesmo problema, e aí vê qual que dá a melhor solução e escolhe ela, né? Então, uma analogia na computação quântica é que na computação quântica a gente está fazendo uma coisa parecida, mas em vez de usar todos esses computadores diferentes, a gente está colocando os nossos qubits, que é o análogo quântico do bit, que é exatamente o que você falou, essa unidade básica que o transistor armazena, em superposição. Então, cada qubit é 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, todos os qubits do seu computador, eles codificam todas as possíveis combinações de bits lá. E uma vez que você faz computação neles, você está fazendo computação em paralelo, todas essas, um número exponencial de computações em paralelo com um computador quântico. E aí você pensa nisso e fala, isso é muito poderoso, né? Então, isso explica o poder da computação quântica. Não bem, porque tem uma outra característica da física quântica, que é que você nunca observa essa superposição diretamente, né? Então, você nunca observa um qubit 0 e 1 ao mesmo tempo. Quando você observa, você vê o 0 ou 1. E aí a gente vai para a sua pergunta, então, mas aí como isso dá certo? Porque você pode fazer todas essas operações em paralelo, que em princípio seria poderoso, seria ótimo, mas você mede e só recebe uma delas no final, aleatoriamente, né? A mecânica quântica também ela é probabilística. E então parece que não ganhou nada no final, né? Mas tem uma outra característica da mecânica quântica, que tem muitas formas dela, uma delas é esse conceito da dualidade partícula-onda de todo objeto físico, que é o fato que essa superposição tem uma característica física, mesmo se você não pode observar diretamente, que é que você pode fazer interferência com ela. Então você pode ter uma superposição de 0 mais 1 e uma superposição de 0 menos 1, e se você faz uma outra superposição das superposições, você acha um 0 sempre. Então toda a arte de fazer algoritmos quânticos, né, ou de fazer protocolos quânticos que você pode rodar nessas máquinas que a gente quer construir, é criar uma dança onde você cria essa superposição sobre vários caminhos computacionais e faz computação em paralelo neles, e no final você faz eles interferirem para achar a solução que você quer. Isso sempre funciona? Não, depende da aplicação, né? Então, e essa é a grande pergunta da computação quântica, para quais problemas que essa nova maneira de fazer computação ajuda e para quais não ajuda. E a gente sabe um pouco sobre isso, mas tem muito que a gente não sabe ainda, eu acho. Quer dizer, na verdade, a vantagem da computação quântica é que ela amplia exponencialmente o número de previsões, de possibilidades e combinações, né?
Ela com certeza faz isso, né? Mas ela não faz isso da maneira máxima possível, né? Porque no final ainda todas essas possibilidades elas estão lá em aberto, mas no final da computação você só acha uma delas. Então, de novo, essa parte da interferência dessas possibilidades, né? Da mesma maneira que você no mar ou na piscina você vê interferência de ondas, né? As ondas elas podem, né, interferir positivamente, construtivamente, ou elas podem interferir destrutivamente, né? Onde você acha as ondas maiores ou sendo menores. A mesma coisa a gente tem que fazer nos algoritmos quânticos também, para dar a solução correta. Mas no primeiro nível de aproximação, sim, eu acho que é válido pensar que é isso que está acontecendo. É como os qubits, que são os análogos quânticos dos bits, podem estar em superposição de 0 e 1. Você tem possibilidade de fazer contas, né, usando esse paralelismo quântico, e isso ajuda, não sempre, mas muitas vezes, em algumas aplicações, e, como você mencionou, pode trazer um aceleramento exponencial na solução de alguns problemas. A gente está falando, então, essencialmente de um computador que é barbaramente mais poderoso do que os computadores que a gente usa hoje. Para algumas aplicações, sim, a gente pode discutir elas, mas para algumas aplicações, a gente não está falando de ser 2 vezes mais rápido ou 10 vezes mais rápido, né, que é o que a gente está acostumado a ver quando a tecnologia progride, né, em computação. A gente está falando de ser exponencialmente mais rápido, né, e o que isso quer dizer é que alguns problemas, eles estão fora de cogitação para serem resolvidos em computadores tradicionais, porque ia demorar o tempo do universo para resolver eles, por exemplo, e no computador quântico a gente poderia resolver em minutos ou em 1 hora. Então, realmente, é uma mudança qualitativa no que a gente pode fazer com esses computadores. A gente está falando do que, Fernando? A gente está falando de ter um browser mais rápido ou a gente está falando de resolver um problema de física mais rápido? É uma máquina só para desenvolver ciência ou é uma máquina que poderemos usar em escritórios? Não, será simulação climática também? É o quê? É para ciência ou é para business? Para que é? É para business. Até onde a gente sabe hoje em dia, não será para um usuário, assim, do dia a dia. Então, eu não acho que a gente vai ter um computador quântico nos nossos celulares no futuro. Mas os problemas que a gente sabe hoje em dia, que o computador quântico traria esse, né, aceleramento exponencial que eu mencionei, claro que tem muito de só fazer ciência nova, né? Então, basicamente, entender a física quântica, né, de uma maneira que a gente nunca entendeu antes, porque, né, o fato desses computadores serem tão mais poderosos mostra que nossos computadores normais são, na verdade, muito ruins para entender física, né, e para simular física quântica. E portanto, né, isso traz limitações severas no nosso progresso da física quântica para sistemas grandes e complexos. Mas o que é surpreendente sobre esses computadores é que eles também trazem esse ganho muito grande computacional para problemas que não tem nada a ver com computação quântica. E o mais famoso deles, que foi, eu acho, o momento quando essa área começou e foi descoberta em 94 por um cientista chamado Peter Shor, que hoje em dia é professor no MIT, ele descobriu que com um computador quântico a gente conseguiria quebrar todos os protocolos de criptografia que a gente usa hoje em dia. Então, né, sempre que a gente compra alguma coisa na internet, por exemplo, a gente, né, quer mandar as informações sobre o nosso cartão de crédito, a gente quer que isso seja seguro, e existe um protocolo de criptografia que que garante que é seguro, mas ele é baseado no fato que um problema matemático, que é chamado fatoração, ele é difícil computacionalmente. Fatoração é muito simples, é só eu te dou um número, 15, e você quer achar os fatores primos, 5 vezes 3. Aí eu te dou, né, 21 a 3 vezes 7. Mas se eu te der um número com 1000 dígitos, nenhum computador consegue achar os fatores primos, e demorar, de novo, mais que o tempo do universo. Mas o que o Peter Shor achou é que um computador quântico conseguiria resolver esse problema muito eficientemente, né, em questões de segundos. Então, esse é um exemplo onde tem esse aceleramento exponencial da computação quântica para quebrar criptografia e para fatorar números. Eles são bem conectados um com o outro. E por isso que muitos governos começaram a ficar muito interessados, né, em desenvolver essa tecnologia. Então a gente tem aplicação para física, para química, para ciências materiais, né, que é criar novas ciências, nova tecnologia. A gente tem criptografia. E a gente tem outras aplicações também, são um pouco mais especulativas, mas, por exemplo, né, o que a Cora estava mencionando
acho que foi para clima, né? Sim. Tem sistemas climáticas. Desculpa? Simulações climáticas, simulações climáticas, pois é, simulações climáticas, né? Ou pode ser alguma indústria automobilística, né? Também precisa fazer simulações bem complexas, né? Para produzir o carro da maneira mais eficiente, ou mesmo o exemplo da Amazon, né? Todo dia a Amazon tem que entregar, né, milhões de pacotes para os clientes, tem que achar a melhor rota para isso. Tem todos esses problemas computacionais difíceis que aparecem na indústria, né? Em geral, que o computador quântico também ajudaria a resolver eles mais rápido. O quanto mais rápido, a gente não sabe direito ainda, a gente sabe que é mais rápido, a gente não sabe se é esse aceleramento exponencial, mas a gente também acredita que será uma aplicação no futuro desses computadores. Quer dizer, então eu acho que uma vez... desculpa. Pode... Não, desculpa, pode terminar. Não, o que eu queria falar é que, embora, de novo, né, voltando ao que eu falei inicialmente, não acho que todos nós teremos um computador quântico como o nosso smartphone, né? Mas, bom, vai saber o futuro, mas eu acho que não. Mas uma vez que a gente conseguir construir um, e a gente não conseguiu ainda, eu acho que terá um impacto bem grande na indústria como um todo e na ciência como um todo. Olha aqui, deixa eu só interromper por causa disso que ele falou, que nós não teremos tão cedo um computador quântico. Eu vi um computador quântico da IBM, aliás. Parece uma estrela, né? Ele é a coisa mais diferente do que você imaginaria um computador hoje. Ele parece uma máquina do século XIX, com tudo brilhante, fios e tal. É um que tem o formato de uma estrela, não é? Não, ele não tem o formato de estrela. Ele é uma coisa meio tubular, não é isso? Eu já nem me lembro, mas eu me lembro de uma coisa que podia estar no romance do Júlio Verne, sem dificuldade. Mas as pessoas diziam isso em relação aos computadores mesmo. Tipo, isso não é uma coisa que ninguém vai precisar em casa. Ninguém vai precisar de mais do que 640K. Quer dizer, foram feitas várias interferências assim em relação ao futuro, de modo que eu não tenho tanta certeza em relação a isso. De repente, quem sabe? Eu concordo, é muito difícil prever a tecnologia, né, no futuro. Baseado no nosso conhecimento hoje de algoritmos quânticos, acho que não teria utilidade, mas todo o nosso conhecimento sobre, né, aplicações quânticas e algoritmos quânticos, ele vem de basicamente fazer conta num quadro igual esse que eu tenho atrás de mim, né, e fazer, porque os computadores não existem ainda que você consegue rodar algoritmos interessantes, né? Então, é verdade que a Cora falou que vários grupos estão desenvolvendo protótipos de computadores quânticos, a Amazon inclusive, né, e o projeto que eu trabalho, mas eles são passos necessários até chegar no computador final que terá essas atividades práticas que a gente conhece, e para chegar lá ainda vai requerer muitos anos de desenvolvimento, né? A gente não está perto ainda de conseguir. Então tem provas de princípio muito importantes, né, e tem passos na direção de construir esse computador final. E realmente esse cilindro é porque, né, para os fenômenos quânticos estarem tão parecerem relevantes igual a gente quer no computador, a gente precisa isolar totalmente eles do ambiente, porque o ambiente geralmente corrompe esses fenômenos quânticos e é por isso que a gente não vê a física quântica no dia a dia. Então, uma maneira de fazer isso é colocar, né, os bits quânticos, os qubits, nossa análise do transistor, quase no zero absoluto. Então, a gente constrói esse refrigerador, que é exatamente esse cilindro que você estava se referindo, e coloca ele no fundo desse refrigerador, onde a temperatura ela é um vigésimo acima, ela é um vigésimo centésimo acima do zero absoluto no universo. Então, muito frio. E mesmo assim, ainda não é bastante para não ter os erros da maneira que a gente quer, então a gente tem que ainda melhorar isso. Não temos de temperatura, mas temos de como que a gente controla os qubits lá para um dia chegar num computador poderoso bastante para fazer para rodar esses algoritmos que foram desenvolvidos. Quando você fala zero absoluto, você não está falando de 0 centígrados, né? Você está falando de 0 Kelvin. Zero Kelvin, um zero absoluto, onde tudo não tem nenhum movimento, né? Tudo está parado, o átomo está parado, né? Esses dois exemplos que a gente citou, decidir qual é a melhor rota para a Amazon distribuir cada produto que ela vendeu numa determinada cidade.
e fazer muitas simulações do clima numa determinada região. Se eu estiver entendendo, e pelo amor de Deus, eu não sou matemático, eu sou jornalista, são conhecimentos de natureza muito diferentes, mas se eu estou entendendo, eles têm em comum o fato de serem sistemas complexos. Ou seja, são sistemas Sim. em que você tem uma quantidade muito grande de variáveis influenciando no resultado simultaneamente. Você pode ter a temperatura, você pode ter o vento, você pode ter uma floresta ou ausência de uma floresta, uma árvore morre e outra nasce, você pode ter um engarrafamento, você pode não ter um engarrafamento, você pode ter uma tempestade de repente, várias coisas acontecem simultaneamente e você tem que calcular todas as probabilidades de cada uma dessas variáveis interferirem para você fazer essa conta. E é por isso que um computador não costuma conseguir resolver esse problema. Porque a quantidade, no fim das contas, a gente termina com a borboleta batendo as asas no Pacífico e virando uma tempestade na Amazônia, né? Para usar a metáfora habitualmente que a gente usa para a ideia do caos, mas que são esses sistemas que a gente chama de sistemas complexos, porque é coisa demais para você levar em consideração que pode variar. Então, Sim. é isso que um computador quântico, é para isso que um computador quântico serve? É para encarar sistemas que são complexos? Sim, porque né, o sistema tem que ser complexo bastante que os nossos computadores que a gente tem hoje em dia não são bons bastante para resolver ele, basicamente, né? Então tem muitos problemas que a gente não vai precisar do computador quântico para resolver eles, porque a gente só usa os computadores que a gente tem hoje em dia e eles já funcionam bem, né? Então não é, o computador quântico, primeiro, né, não existe ainda um que é útil. Segundo, ele tem essas condições, por exemplo, temperatura muito baixa, etc., que fazem com que ele vai ser muito mais difícil de ser construído que o computador que a gente tem hoje, os tradicionais que a gente tem hoje em dia. Então, o motivo que a gente quer construir esse computador tão diferente, tão especial, é que para alguns problemas ele vai ser muito melhor para problemas que os computadores tradicionais não conseguem resolver, né? E quais problemas são esses? São exatamente esses problemas bastante complexos que você está descrevendo, né? Então, com certeza, né, tem no clima, tem criptografia, tem, né, em finanças, por exemplo, você quer entender, né, o bolsa de valores, e etc. Claro, nas ciências, né, na química, na física, na ciências materiais, na indústria farmacêutica. Então, nesses ramos da indústria e da ciência tem esses problemas complexos que você está se referindo, Pedro, e que né, nossos computadores algumas vezes não conseguem resolver eles. O computador quântico sempre consegue resolver eles com esse aceleramento exponencial? Não, a gente não sabe. Algum deles consegue, outros não. E identificar quais são eles, isso faz parte né, da pesquisa na área de computação quântica e a gente tem respostas hoje em dia, mas a gente não tem todas as respostas, né? Então essa pergunta de o quão útil será o computador quântico, eu acho que a gente só vai saber realmente um dia que a gente construir um útil, né, com a escala que a gente precisa para ser útil, onde a gente pode rodar esses algoritmos e ver quando funciona e quando não funciona, de uma maneira mais empírica. Porque no momento é tudo baseado, de novo, em conta num quadro, porque é tudo que a gente pode fazer. Tem que usar nossos modelos do computador e ver quando ele funciona. A gente já tem indícios muito fortes para alguns problemas, a gente sabe que tem esse aceleramento exponencial, de novo, para a criptografia. Para outros, a gente tem indícios que pode ajudar, mas a gente não sabe com certeza ainda. Quanto tempo? Quando eu comecei na área há 20 anos atrás, e eu sou um físico teórico, né? Mas com o avanço da minha carreira, eu fui indo mais para prático, né? Para desenvolvimento experimental também. Mas como físico teórico, eu ia numa palestra dos físicos experimentais 20 anos atrás, eu fazia essa pergunta: quanto tempo vai demorar? Eles falavam 10 anos. E se eu for responder isso para você hoje, eu falaria 10 anos também. Então, a gente não sabe ao certo, mas eu realmente acho que agora está bem mais próximo de 10 anos do que era 20 anos atrás. Então, a gente tem... a gente teve os avanços necessários, eu acho, para agora dar um aceleramento final nesse desenvolvimento,
e conseguir chegar, eu acho, nos próximos 10 anos no computador que vai ter as primeiras aplicações práticas. Claro que, né, a gente vê a história dos computadores tradicionais, tem 70 anos de desenvolvimento, né, desde que o transistor foi inventado, né, e eles cada vez, né, a lei de Moore, né, que fala que o nível de processamento no computador de um chip dobra a cada 2 anos, ela está acontecendo há 70 anos, né, isso é de novo um crescimento exponencial, mas muito a gente está bem posicionado para nos próximos 10 anos se construir o primeiro computador que terá uma utilidade prática. E claro que depois vão aparecer computadores mais e mais poderosos, né, nas próximas décadas, eu acho. Eu sei que a Cora já está com uma pergunta na ponta da língua, mas eu quero fazer uma outra pergunta rápida para você. Quem que está nessa corrida? É IBM, Google, Amazon, tem os japoneses, imagino que a China tem algum projeto também. Tem mais alguém nessa corrida? As Big Techs, né, quase todas, de alguma maneira ou outra, estão investindo na área. Você mencionou muitas delas. Japão, sim. A China é forte na área também. Eu acho que depois dos Estados Unidos, provavelmente a China. Europa tem desenvolvimento também, em alguns países na Europa. Lá mais na academia, né, e um pouco de governo, menos no setor privado. Apesar que tem algumas empresas, startups na Europa também. E aqui nos Estados Unidos tem startups também, né? Então é Big Tech, é startup. E principalmente na China e no Japão, o governo investindo mais pesadamente. Na Europa também, mas é mais difuso lá o investimento, né? Então não é tão concentrado igual nesses países asiáticos. E claro, no mundo inteiro, incluindo no Brasil, tem pesquisadores de computação quântica, né? E fazendo contribuições importantes e interessantes, mas para progredir no hardware quântico, né? Que é a grande batalha no momento, né? Como construir o hardware quântico que leva essa era da utilidade, precisa de muito investimento, né? Então tá mais nesses países, né? Nos Estados Unidos, na China, um pouco no Japão, e um pouco na Europa, mas predominantemente eu acho nos Estados Unidos e na China. Qual é o principal empecilho para a construção de um computador quântico hoje? Porque, em tese, vocês sabem o que é preciso e têm uma ideia do que é possível. E por que não se consegue chegar lá? A gente não sabe totalmente como chegar lá, na verdade, né? No termo da construção do hardware. A gente tem boas ideias e tem várias pessoas tentando de maneiras diferentes construir hardware quântico. Provavelmente muitas delas darão certo no final, mais do que uma. Mas a gente não sabe totalmente como, né, desenvolver nenhuma delas no momento. O desafio fundamental da computação quântica para fazer ela funcionar é o da taxa de erros. Então, se a gente pensa de novo nos nossos computadores tradicionais, né, no transistor, né? Então, o transistor, como o Pedro estava falando antes, armazena 0 ou 1, né? E no nosso computador, hoje em dia, por exemplo, um chip da NVIDIA, né, tem um GPU, né, o GPU da NVIDIA tem 100 bilhões de transistores lá, né? Então, muito impressionante, né? Então, tem 100 bilhões desse dispositivo físico que é ou 0 ou 1, e com isso a gente consegue, né, mapear qualquer problema para uma sequência de portas lógicas binárias, né, nesses 0 e 1s, e faz a computação. Então o transistor é muito, né, por que o transistor foi tão útil? Bom, porque ele é muito pequeno, então a gente consegue colocar de novo tantos transistores num chip, mas também porque ele é muito confiável, no sentido que um transistor, né, como funciona a computação? Você armazena a informação nos transistores e a gente faz o que a gente chama de porta lógica no transistor, que é só uma computação muito simples, onde a gente pega 2 bits e transforma esses 2 bits em outros 2 bits, né? Então a gente pode fazer o AND deles ou o OR deles, etc. Então, esses são os componentes básicos dos algoritmos complexos. Então, um transistor, a gente pode fazer 1 bilhão de trilhão de operações neles antes de ter um erro. Então, o que isso significa na prática é que nunca tem erro nesses transistores. Então, nossos computadores são só transistores, sem nada mais, e eles sempre funcionam, né? Então, os erros podem ser ignorados lá. O que é muito importante, né? Porque qualquer aplicação de computadores, né, o que a gente chama de algoritmo, ele vai ser quebrada numa sequência muito longa, né, dessas portas lógicas nesses transistores, nesses bits. Então, se tiver um erro, a computação inteira pode ser comprometida.
mas não tem erros, ótimo. Então, computador clássico, né, que eu chamo de computadores clássicos, que são os não quânticos, eles funcionam, né? Agora, se a gente vai para os computadores quânticos e olha para os qubits, toda a maneira que a gente tem de criar esses qubits no laboratório hoje em dia, e tem várias maneiras, todas elas têm muito ruído. Então, se a gente olha na mecânica quântica agora, quantas portas lógicas quânticas, quantas operações básicas quânticas a gente consegue fazer em um qubit ou em 2 qubits antes de ter um erro. Depois de 20 anos de desenvolvimento, era muito pior 20 anos atrás, a gente está hoje em dia em 1000 operações básicas antes de ter um erro. O que é bom, mas isso é muito distante do 1 bilhão ou do 1 trilhão de portas lógicas que a gente gostaria de fazer para rodar esses algoritmos interessantes que eu mencionei anteriormente, relevantes para a sociedade. Então, o grande desafio da computação quântica hoje em dia é como reduzir a taxa de erro desses qubits. A gente precisa trazer essa taxa de erro de um erro em 1000 operações, a cada 1000 operações, para um erro em 1 bilhão de operações, ou menos. E aí você fala, são vários zeros que você tem que mudar, né? Então parece bem difícil. E se fosse só falar assim, provavelmente falaria, então talvez esse é o motivo que computadores quânticos nunca vão funcionar. Mas existe uma solução que não é usada nos transistores porque a gente não precisa, mas é usada, por exemplo, para comunicação numa fibra ótica ou para armazenamento de dados no hard drive, que é o que chamam de correção de erro. Então, essa ideia da correção de erro são protocolos que você usa, onde você usa mais de um bit, você usa vários bits para codificar um bit, que a gente chama de bit lógico, e esse bit lógico vai ter taxa de erro muito, muito baixa, mesmo se os bits que formam ele tiver uma taxa mais alta. Então, usando redundância, né, como a gente armazena e codifica a informação, a gente consegue reduzir o erro. A gente pode fazer a mesma coisa quanticamente, mas agora a gente vai precisar de mais qubits para computação, né, e a gente vai precisar desenvolver esses códigos de correção de erro. Isso só foi feito nos últimos anos, onde a gente chegou nesse período onde a gente está agora, onde correção de erro quântica começa a funcionar, e agora a gente tem que fazer ela não só começar a funcionar, como funcionar extremamente bem. E eu acho que esse é o desafio nos próximos anos. Onde a gente parece que tudo que a gente precisa está lá, mas ainda a gente vai ter que ver se a execução e ver como colocar tudo junto e fazer acontecer. Onde isso tem alguma interseção com a inteligência artificial? Uma das possíveis aplicações da computação quântica seria para criar modelos de AI mais poderosos do que a gente tem hoje em dia. Então, né, a ideia do AI, né, dessas LLMs que a gente tem hoje em dia, né, Large Language Models, né, são modelos matemáticos relativamente simples, né, então são só, você tem quase, pode pensar como um grafo onde você tem vários nódulos internos que cada um pode armazenar, por exemplo, um bit também, e você tem uma conectividade entre eles, né? E aí você tem dados na natureza que você treina esse modelo exatamente para escolhendo cada um desses nódulos se vai ser 0 e 1, né? Então aprendendo qual é a rede neural que representa bem, não sei, a língua portuguesa, né? Ou a internet inteira, como a gente está vendo hoje em dia, etc. Né? Mas uma vez que a gente tem computadores quânticos, a gente pode criar novos modelos de redes neurais, né? Redes neurais quânticas. E esses novos modelos, você pode fazer a mesma pergunta que a gente fez para os algoritmos, né? Podem eles ser exponencialmente mais poderosos do que os modelos clássicos que a gente tem, os modelos tradicionais que a gente tem hoje em dia. E, de novo, tudo que a gente sabe é teoria hoje em dia, mas a gente sabe que para em alguns modelos, realmente a gente pode criar, para alguns, né, que a gente chama de conjunto de dados, né? Um conjunto de dados, por exemplo, poderia ser a internet, ou poderia ser uma língua, etc. Mas para um conjunto de dados que são pouco arbitrários, são pouco artificiais no momento, a gente consegue mostrar que essas redes neurais quânticas seriam exponencialmente mais poderosas do que as redes neurais que a gente tem hoje em dia. Então, no futuro, quando a gente tiver um computador quântico, em futuro talvez mais distante, porque a gente precisa de um computador quântico da mesma escala que a gente tem hoje em dia em AI, né? Então, não com milhões de qubits, talvez bilhões ou trilhões de qubits ou mais. Pode ser que a gente consiga uma AI muito mais poderosa que a gente tem hoje em dia. Mas isso, de novo, né? AI é uma ciência quase totalmente empírica, né? Tem essas ideias dessas redes neurais tem 40 anos que são conhecidas, mas só uma vez
que a gente conseguiu criar hardware poderoso bastante e testar elas e conseguir treinar, né? Tem a internet, por exemplo, que acumulou todo esse dado que a gente pôde treinar elas, que a gente começou a ver o poder delas. Então eu acho que... Eu sou esperançoso que quântico vai ajudar, mas eu acho que vai demorar um pouco até estar nesse momento onde, né, todos os ingredientes estão lá, que a gente pode testar essas redes neurais quânticas da maneira que a gente vai precisar para elas trazerem um avanço sobre o que a gente tem hoje em dia em AI. Eu tenho uma certa dificuldade, Fernando, de imaginar do que você está falando. O que é uma coisa exponencialmente melhor do que um LLM. Veja, tanto eu quanto a Cora usamos diariamente mais de um modelo de linguagem desses de grande porte. A gente sabe que alucina, a gente sabe que dá problema. Mas, bicho, esse troço já rompeu faz algum tempo o teste de Turing, né? Ele tem gente pelo mundo se apaixonando por modelos de linguagem, ou pelo que modelos de linguagem já são capazes de fazer recomendações incrivelmente sofisticadas para o seu dia a dia, desde uma receita até sugestões de mudança de modelo de negócio para empresas, as grandes consultorias, né, a McKinsey, Boston, o Boston Consulting Group, essas empresas todas estão prestes a se deparar com um problema que muitas das coisas que elas fazem, Large Language Models vão substituir. Eu não estou dizendo que eu não consiga ver para onde que um LLM não possa melhorar. É claro que eu consigo. Ficando mais rápido, diminuindo o número de alucinações, mas o que é uma coisa exponencialmente melhor do que essa? Periga a gente sequer reconhecer como inteligência, né? Por não termos nós a capacidade de perceber. Assim, a gente está especulando sobre o futuro, é um pouco difícil, mas é o que você mencionou, o que poderia ser nessa melhora das LLMs quânticas para as que a gente tem hoje em dia. Um seria, né, então, se a gente quer ter a mesma performance delas, qual o tamanho da rede neural que a gente precisa, né? Então né, de novo, especulando, mas pode ser que nas redes neurais quânticas a gente precise de um tamanho muito menor que a gente precisa para a clássica, né, de nódulos internos nessa rede neural, né? Então o ganho exponencial poderia ser no tamanho, por exemplo. E por que isso é relevante? Porque isso também leva a um ganho no custo para treinar essas redes, né? Ou no ganho para o custo para fazer a inferência, uma vez que você treinou a rede. Então, uma maneira seria realmente de tornar mais barato de certa forma, né? Porque a gente tem modelos mais menores que têm a mesma performance. E tem um outro que é mais especulativo, mas pode ser que realmente para ter uma rede neural, né? Por exemplo, o AGI, né? Para Artificial General Intelligence, né? Ou para que consiga resolver problemas na ciência que ninguém consegue, né? Que, como muita gente especula que essas redes conseguiram fazer, a gente vai ter que ver se vão conseguir, né? Isso é uma grande pergunta em aberto de AI. Pode ser que a gente precise para o quântico para isso, né? E isso é especulando um pouco demais, mas tem versões concretas disso, por exemplo. Suponha que você está interessado em resolver um problema da mecânica quântica, né? E isso pode ser, por exemplo, suponha que eu quero desenvolver um novo remédio, e para desenvolver esse novo remédio, eu preciso entender como uma proteína, né, vai conectar a uma enzima, né, para fazer... É assim que o remédio vai funcionar. E esse processo dessa conexão tem que usar a mecânica quântica para ele. E agora eu quero usar uma rede neural para me ajudar a achar nesse universo gigante de possíveis proteínas e possíveis enzimas, né, qual o melhor encaixamento para essa droga, para ter esse efeito específico do remédio que eu estou desenvolvendo, né? Esse tipo de exemplo já é mais próximo onde provavelmente eu acho que o computador quântico iria ajudar, né? Porque simplesmente essas redes neurais clássicas, elas não vão conseguir descrever mecânica quântica, porque nada clássico consegue descrever. Então, eu acho que se a gente vai usar uma rede neural quântica algum dia para melhorar um texto de um livro que a gente está escrevendo, talvez não, mas eu acho que de novo, para ciência e desenvolvimento, né, de
AI, para usar AI no desenvolvimento da ciência, pode ser, eu acho que as redes quânticas têm uma chance maior de serem úteis. Quer dizer, a gente não está imaginando a rede quântica ou o computador quântico como alguma coisa que vai substituir a computação de hoje, né? É mais uma outra ferramenta completamente diferente com a qual a gente também vai trabalhar. É isso? É isso, eu acho, porque como o que eu mencionei antes, que no momento a gente está bem, né, no começo do desenvolvimento, então o objetivo agora é só construir o primeiro computador quântico útil que sem importar tanto qual vai ser o custo dele, né? E uma vez que a gente desenvolver isso, mesmo, né, depois dessa primeira desenvolvimento, que sempre é mais caro mesmo, ainda eu acho que eles sempre serão mais caros que os computadores que a gente tem hoje em dia. Primeiro porque, né, são condições mais especiais que têm que ser desenvolvidas, do ponto de vista físico, mas segundo também porque a gente, né, na computação clássica tem 70 anos de desenvolvimento dela, né? Então a gente tem essa indústria dos semicondutores, que é a indústria mais desenvolvida da história da humanidade, né? Então, primeiro, computador quântico para funcionar, tomara que a gente consiga usar o máximo dessa indústria possível, e isso é uma abordagem que a gente faz na Amazon e alguns desses outros, né, esses outros times desenvolvendo computador quântico. Então, para a gente é importante que a gente tenta desenvolver o computador quântico da maneira mais possível parecida com como a gente faz nossos semicondutores hoje em dia, nossos chips dos computadores, mas ainda assim eu acho que vai ser mais caro. Então para problemas que os nossos computadores normais funcionam bem, não tem motivo para usar o computador quântico, né? Então eu acho que hoje em dia, e pode ser que seja totalmente diferente, né? Porque, como você disse, é difícil prever o futuro. Mas hoje em dia o nosso entendimento é que esses computadores quânticos eles serão acessados pela nuvem, né? Então eles vão estar em algum data center, né? com as condições bem especiais, tudo dando certo lá. E quando você quer resolver um problema muito difícil que seu computador normal não conseguiria resolver, você manda pela nuvem e o computador quântico resolve. Não muito diferente, por exemplo, de ter uma CPU e uma GPU, né? Que hoje em dia a gente conhece bem por causa de AI. Mas, claro, a distinção entre um chip quântico e uma CPU é muito, muito maior do que entre uma GPU e uma CPU, né? Mas eu acho que o modelo de acesso vai ser parecido. Fernando, daqui a 10 anos eu vou cobrar o uso de um computador quântico pela AWS, hein? Vou cobrar de você. Vou cobrar de você. Bom desafio pra gente. Cara, muito obrigado pela aula, pela conversa, hein? Valeu mesmo, viu? Muito obrigado. Foi um prazer. Valeu. Obrigado. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A Democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.